Vamos hoje, então, falarmos um pouco sobre os números em latim, os números cardinais e os números ordinais, ok? Unus, em latim, quando acontece ter declinação, nós falamos o masculino, feminino e neutro. Então, unus, una, unum. Duo, duae, duo. Três, tria. Quatuor ou quatuor com um T ou com dois T's. Quinque, sex, septem, octo, novem. O V para eles é pronunciado com o som de U. O C pronunciado com o som de K e às vezes com o som de ch, 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 né? No latim eclesiástico também. Decem, undecim, duodecim, tridecim, quatuordecim, quindecim. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós fomos até o 15. Agora vamos ver do 16 em diante. Nós temos duas formas para o 16. Sexdecim ou decem et sex. Ou ainda sedecim. 17. Septemdecim ou decem et septem. 18. Duodecim ou octodecim, ou ainda decem et octo. 19. Undecim, ou ainda novem decim, ou ainda decem et novem. Viginti, 20. Viginti unus, viginti una, viginti unum. Ou unus viginti, unus e viginti, una e viginti, e viginti. 22. Viginti duo, ou ainda viginti duae, viginti duo. Ou duo et viginti, duae et viginti, ou duo et viginti. Às vezes cansa, gente, mas vamos lá. Viginti 3, viginti tria, viginti 3. Né? Masculino, feminino, neutro. E ainda tria et viginti. 24. Viginti quatuor, ou com dois T's. Viginti quatuor, ou ainda quatuor et viginti. 25. Viginti quinque, ou quinque et viginte. 26. Viginti sex, ou sex et viginti. 27. Viginti septem, ou septem et viginti. 28. Duo de triginta. 29. Unde triginta. 30. Triginta. 40. Quadraginta. 50. Quinquaginta. 60. Sexaginta. 70. Septuaginta. 80. Octoginta. 90. Nonaginta. 100. Centum. 101. Centum unus, centum una, centum ou centum et unus, centum et una, centum et 102. Centum duo, centum duae, centum duo. Masculino, bem lembrado, né? Feminino e neutro. Ou centum et duo, centum et duae, centum et duo. 200. Ducenti, ducentae, ducenta. 300. Trecenti, trecentiae, trecenta. 400. Quadringenti,
quadringentiae, quadringenta. 500, quingenti, quingentiae, quingenta. 600, sexquenti, sexquentiae, sexquenta. 700, septingenti, septingentiae, septingenta. 800, octingenti, octingentiae, octingenta. 900, nongenti, nongentae, nongenta. 1000, mille, 1001. Unus et mille, una et mille, et mille. 1500, quingenti, mille, quingentiae mille, quingenta mille. 2000, duo milia, 2500, quingenti, et duo milia, quingentiae et duo milia, quingenta et duo milia. 3000, tria milia. 10.000, decem milia. 100.000, centum milia. 500.000, quingenta milia. 999.999, nongenta, nonaginta, novem, milia, nogenti, ou nogentiae, nogenta, et nonaginta, novem. E aí por diante, né? Algumas regras, então. Em português se diz um homem ou uma mulher, em latim também. O ordinal concorda em gênero e com número e caso com o substantivo. Ao se declinar unus, una, unum, tenha como base bonus, bona, bonum, sem o vocativo, e preste atenção no genitivo e no dativo do singular, unius, genitivo, e unidativo. O plural só se usa com substantivos que só têm plural, ou que o substantivo plural tenha significado diverso do singular. Unae literae, uma carta, una castra, um acampamento. O latim somente emprega unus, una, unum, quando significa um só. Ou um em português não se traduz em latim a não ser que tenha acompanhado de só ou somente. Amo a um Deus. Deum amo. Amo a um só Deus. Uno, unum, Deum amo. A tradução de uni homines fica os homens. Seguem a declinação de unus, una, unum. Preste atenção no genitivo e dativo singular. Totus, todo, inteiro. Solus, só, sozinho. Nullus, nenhum, ninguém. Ulus, algum, nenhum. Nonullus, mais de um. Alter, outro ou outro. Segundo, ambo, ambos. Declina-se unus, una, unum. Caso masculino, caso nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo, masculino, feminino, neutro. Unus, nominativo, masculino, feminino, neutro. Unus, una, unum. Genitivo, masculino, feminino, neutro. Unius, unius, unius. Dativo, masculino, feminino, neutro. Uni, uni, uni. Tudo igual aí. Ablativo, masculino, feminino, neutro. Uno, uma, uno. Acusativo, masculino, feminino, neutro. Unum, unam, unum. Duo, duae, duo. Caso. Nominativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo. Masculino, feminino, neutro. Nominativo, masculino, feminino, neutro. Duo, duae, duo. Vocativo, masculino, feminino, neutro. Duo, duae, duo. Genitivo, masculino, feminino, neutro. Duorum, duarum, duorum. Dativo, masculino, feminino, neutro. Duobus, duabus, duobus. Ablativo, masculino, feminino, neutro. Duobus, duabus, duobus. Acusativo, masculino, feminino, neutro. Duos, duas, duo. 3. Tria. Caso nominativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo, neutro. Masculino e feminino são iguais e neutro diferentes. Nominativo, masculino, feminino. 3. Neutro, tria. Vocativo, masculino, feminino. 3. Neutro, tria.
genitivo masculino feminino, trium, neutro, trium, igual. Dativo masculino feminino, neutro, tudo igual. Tribos, tribos. Ablativo masculino feminino, neutro, tudo igual. Tribos, tribos. Acusativo masculino feminino, tres, neutro, tria. Em duo, o genitivo masculino encontra-se também na forma contrata duum e o acusativo duos na forma duo. Os cardinais de quatuor até quentum não se declinam. As formas sedecim, septendecim, octodecim e novemdecim são equivalentes às formas decem et sex, decem et septem, decem et octo, decem et novem, que deram origem às formas em português 16, 17. Nas duas últimas dezenas, prefira a forma 18, 2 tirados de 20, duo de viginti. 19, 1 tirado de 20, 1 de viginti. 28, 2 tirados de 30, duo de triginta. 29, 1 tirado de 30, 1 de triginta. Duas formas há para 21, 22 e 99. 22 a 99. 25, viginte, quimque ou quimque et viginti. Procure não colocar unus perto do substantivo. Vinte, 20 e 1, homens. Homines, viginti, unus ou unus et viginti homines. Para dizer 21 rosas, una viginti rosae, feminino exige, una. Para dizer 21 exércitos, unum viginti bella. Neutro, exige unum bellum, belli. No singular significa guerra, combate, batalha, e no plural, exércitos. De 100 a 999, o número menor vem depois do maior. Quentum, unus ou quentum et unus. Quentum, octoginta ou quentum et octoginta. As centenas de 200 a 900 são declináveis como o plural boni, bonae, bona, podendo o genitivo ter as formas em orum ou do quentorum, do quentum. Sexquente era utilizado pelos latinos para também indicar quantidade incontável. Em nossa linguagem informal, algo como trocentos. De 1000 para cima, quase sempre o menor vem antes, ligado com et. Quinque et mille, 1005. Viginti et tria milia, 3020. Quentum et duo milia, 2100. O cardinal mille é indeclinável. Mille, milites, cum mille et quadrigentis multibus, mas possui plural que é neutro e declinável. Nominativo, unum et viginti milia. Genitivo, unius et viginti milium. Dativo, uni et viginti millibus. Ablativo, uno et viginti millibus. Acusativo, unum et viginti milia. O plural milha exige o substantivo no genitivo plural como se correspondesse em português a milheiro. Nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo. Nominativo, duo, milia, militum. Genitivo, duorum, milium, militum. Dativo, duobus, milibus, militum. Ablativo, duobus, milibus, militum. Acusativo, duo, milia, militum. Quando o substantivo não vier diretamente unido a milia, ele assume o caso exigido pela função na frase. Milites duo milia quinguenti ou duo milia quinguenti milites. Militibus duobus milibus quingentis ou duobus milibus quingentis militibus. No caso de números completos, milhar, centena, dezena, o maior precede os menores. 3183. Tria, milia, quentum et octoginta sex. Vamos ver agora os ordinais. Como o próprio nome sugere, são numerais que ordenam série de coisas. Primeiro,
Então, masculino, feminino, neutro, né? Nós temos aí, então, primus, prima, primum, segundo, secundus, secunda, secundum, alter, altera, alterum, terceiro, tertius, tertia, tertium, desculpa. Quarto, quartus, quarta, quartum, quinto, quintus, quinta, quintum, sexto, sextus, sexta, sextum, sétimo, septimus, séptima, septimum, oitavo, octavus, octava, octavum, nono, nonus, nona, nonum, décimo, décimus, décima, decimum, décimo primeiro, undécimus, undécima, undecimum, décimo segundo, duodécimus, duodécima, duodecimum, décimo terceiro, tertius, décimus ou terdécimos, décimo oitavo, duodécimos ou octavos décimos, décimo nono, undecimos, nonos décimos, vigésimo, vicésimos, desculpa, latim não tem Z, né? Vicésimos, vigésimo primeiro, unus et vicésimos, ou ainda vicésimos primos. Vigésimo segundo, alter et vicésimos, vicésimos alter. Vigésimo terceiro, tertius et vicésimos, vicésimos tertius. Vigésimo oitavo, duodétricésimos, vigésimo nono, undétricésimos, trigésimo, tricésimos, quadragésimo, quadragésimos, quinquagésimo, quinquagésimos, sexagésimo, sexagésimos, septuagésimo, septuagésimos, octogésimo, octogésimos, nonagésimo, nonagésimos, centésimos, centésimo, quentésimos, centésimo primeiro, quentésimos et primus, centésimo segundo, quentésimos alter, duquentésimo, duquentésimos, trequentésimo, trecentésimo, às vezes confunde, desculpa, tanta coisa na cabeça, trecentésimo em português, trequentésimos em latim, quadricentésimo, quadringentésimos, quingentésimo, quingentésimos, sexcentésimo, sexcentésimos, sepcentigentésimo, septingentésimos, octingentésimo, octingentésimos, nongentésimo, nongentésimos, milésimo, milésimos, milésimo primeiro, milésimos primos, segundo milésimo. Os ordinais se declinam regularmente como bonus, bona, bonum. Tratando-se de mais de dois elementos, emprega-se primos. Dois elementos somente se emprega prior. Declina-se como os comparativos. O mesmo ocorre com secundus. Usa-se alter, o outro, quando se tratar de dois elementos apenas. Nos ordinais, em que se usa primeiro, no latim usa-se também as formas unus et. Assim, unus et quinquagésimos, 51º, desculpa. Nos que entram segundo, o latim usa alter, assim anteposto com et, alter et, quinquagésimos ou posposto sem et, quinquagésimos alter. Escreve-se nonagésimos, nonos ou nonos et nonagésimos. De 101 ao 999, nos ordinais, escreve-se quase sempre com o maior precedente, com o maior precedendo o menor, com ou sem et. Nonogentésimos,
nonagésimos nonos, ou então nonagésimos et nonagésimos nonos. De 1001 em diante se escreve o maior precedendo o menor, sempre sem ET. Milésimos, nonagésimos, quadragésimos, tertius. 1943 em ordinal. Então nós vamos ficando por aqui e até um próximo Hangout, ok? Unus, em latim, quando acontece ter declinação, nós falamos o masculino, feminino e neutro. Então, unus, una, unum. Duo, duae, duo. Três, tria. Quatuor ou quatuor, com um T ou com dois T's. Quinque, sex, septem, octo, novem. O V para eles é pronunciado com o som de U. O C pronunciado com o som de K e às vezes com o som de ch, né? No latim eclesiástico também. Decim, undecim, duodecim, tridecim, quatuordecim, quindecim. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós fomos até o 15. Agora vamos ver do 16 em diante. Nós temos duas formas para o 16. Sex decim ou decim et sex. Ou ainda sedecim. Vamos hoje então falarmos um pouco sobre os números em latim, os números cardinais e os números ordinais, ok? A 17. Septem decim ou decem et septem. 18. Duodecim ou octodecim, ou ainda decem et octo. 19. Undecim, ou ainda novem decim, ou ainda decem et novem.